Seja muito bem-vindo ao seu programa de estudos semanal da lição da Escola Sabatina, onde, de forma profunda, juntos, estudaremos a Palavra de Deus. E o tema dessa semana está muito interessante, as ofertas para Jesus. Será que nós roubamos a Deus somente quando não devolvemos os dízimos? Ou também isso acontece com as ofertas? Estamos começando mais um programa Lições para a Eternidade. Querido amigo, querido irmão que nos acompanha, é uma grande satisfação ter você aqui conosco para estudar essa lição da Escola Sabatina. Mas antes de nós adentrarmos nesse estudo, mais uma vez eu gostaria de apresentar aqui os meus companheiros de estudo. À minha esquerda está o irmão Daniel. O Daniel é responsável pela música do IAG. E também à esquerda também está o irmão Harry. O irmão Harry é vice-diretor aqui da instituição. À minha direita aqui está o pastor Joeli, e é o nosso convidado de honra, é um prazer tê-lo aqui conosco. E também o irmão Dantas, que é o diretor acadêmico. Sabemos que tudo isso é títulos, né? Mas é importante para saber qual é a responsabilidade de cada um aqui na instituição. Bom, então eu queria primeiramente agradecer a todos vocês que estão aqui, a vocês também que em casa estudarão conosco essa lição, que possa ser uma bênção, não só para nós aqui, mas para vocês também. E de forma profunda, nós possamos nos atentar aos detalhes dessa lição. Eu gostaria agora de convidar o nosso irmão Harry para ler o versículo para memorizar para nós. Olá, queridos irmãos, tudo bem? Quero agradecer a oportunidade mais uma vez de estarmos estudando essa lição. É uma maravilha poder estudar nesses assuntos, né, adentrar e aprofundar. Né? Que esse estudo todo seja uma bênção para nós todos. Né? Afinal, é um estudo muito importante para nós. Amém. E o verso para memorizar dessa semana diz o seguinte: que daria ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Muito obrigado, irmão Harry. Agora está aberto aos comentários. O que os irmãos gostariam de comentar sobre esse verso, sobre a introdução da lição também? Irmão Cláudio, gostaria de ler um texto aqui no livro A Administração Eficaz, mas primeiramente quero agradecer vocês que estão nos assistindo, agradecer os irmãos que estão aqui conosco, que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Página 198 diz assim, ó: Ide ao Senhor com coração transbordante de graças pela misericórdia passadas e presente, e manifestai-vos a apreciação da liberdade de Deus, levando-lhe vossas ofertas de gratidão, ofertas voluntárias e ofertas pelo pecado. Que interessante, né? Aqui a irmã Arte traz para nós oferta pelo pecado. Então, lá no Antigo Testamento era assim, e trazendo para um dia de hoje, a gente dá uma oferta pelo pecado, de libertação. A gente foi liberto daquele vício, daquele pecado, dá uma oferta ao Senhor. Olha que bênção. De agradecimento, Sim. Né? A Deus. E em cima dessa fala, Alexandre, e um abraço a todos vocês que estão assistindo, a gente percebe que, diferentemente do dízimo, ele é mais específico no sentido de apresentar o percentual exato com o qual o doador deve apresentar. A oferta, ela dá margem para esse transbordar de um sentimento de gratidão, como foi dito no Salmo, o que darei? E eventualmente, como a lição vai abordar um pouco mais para frente, sobre o pote pequeno, o pote grande, eventualmente um doador ele pode extrapolar a sua adoração através da oferta, doando algo que aos olhos carnais podem parecer até um exagero, como acontece de eventualmente uma pessoa doar uma casa, doar um lote, doar um carro, doar um bem durável, algo assim que extrapola a noção de um percentual, de algo mais assim, digamos, racional, para um transbordar, devido a esse sentimento de gratidão, de entrega, de generosidade. Então a oferta ela evoca esses sentimentos mesmo de querer entregar a Deus algo que, como assim, o que darei por tudo que Deus tem me dado. Então é um ponto importante. Pastor Joeli, interessante isso, e nós podemos, acho que, entrar nesse detalhe já aqui. Claro que lá na frente trataremos de uma forma mais exclusiva, né? Mas uma pessoa, então, numa condição financeira, uma pessoa simples, um pobre, ele também tem condição de fazer uma doação do pote grande.
Exatamente. Claro que aí a proporção será diferente, mas será algo que para ele teria um valor maior, né? E Deus aceita a intenção do coração. Exatamente. Esse é o importante, a intenção do coração. Tocando no ponto da generosidade, primeiro gostaria de agradecer a cada um que está nos assistindo neste momento, que estará compartilhando esse vídeo também. Quero agradecer os nossos companheiros que estão aqui também para mais um programa de Lições para a Eternidade. Eu queria mencionar um texto do Atos dos Apóstolos, na página 219, que diz assim: a generosidade altruísta trouxe grande alegria para a Igreja Apostólica, pois os irmãos sabiam que os seus esforços estavam ajudando a levar o Evangelho aos que viviam em trevas. Sua beneficência testificava que não haviam recebido a graça de Deus em vão, e que o que teria produzido a liberalidade senão a santificação do Espírito. Aos olhos dos crentes incrédulos, foi o milagre da graça. Quando nós entendemos o significado da graça e do preço que foi pago por nós, que Deus deu em Cristo o dom do céu inteiro, quando nós compreendemos, o Espírito Santo santifica o nosso coração, e aquilo que nós apresentamos diante de Deus seria essa generosidade altruísta. Eu diria que é o princípio por detrás da oferta. Por exemplo, quando Ana entrega Samuel como uma oferta e leva para Eli, e nós conhecemos a história, Ana estava ofertando aquilo que era o mais precioso para ela, o seu filho. Ofertou seu filho para o serviço sacerdotal de sua época. E é uma luz, é uma sombra da entrega maior que Deus fez através do seu filho. Ou seja, o princípio por detrás da oferta, ele apresenta esse transbordo, essa generosidade, essa entrega que muitas vezes é até difícil de um semelhante conseguir discernir. Como que uma mãe entrega o filho? Como que Deus entrega o filho? Abraão também. Exatamente, Abraão com Isaac e alguns exemplos bíblicos. Né? Interessante que o caso de Abraão é quase irracional, né? Porque se você avaliar ali a época, era algo que Deus ele tinha pedido para o povo não sacrificar os seus filhos aos ídolos. E ali agora ele pede para Abraão sacrificar o filho dele a ele. Então, foi um sacrifício para Abraão ali entender e aceitar aquilo ali. Por isso que as ofertas para Jesus, ela vai além do financeiro, né? Ela vai além do financeiro. E às vezes a esposa, né, no caso lá, Sara, poderia nem entender. Ou seja, às vezes a oferta é algo muito pessoal. Muito pessoal. E eventualmente, você que é doador, você que é ofertante, será algo entre você e Deus. E você vai dedicar os seus recursos, ou o que quer que seja, e eventualmente você não vai poder compartilhar com quem está ao teu lado, porque a pessoa eventualmente não consiga discernir os propósitos do teu coração. Mas Deus é capaz de discernir o que passa no coração humano. Amém. Amém. Bom, mais algum comentário então sobre sábado? Então avançaremos, vamos para a lição de domingo. E a lição de domingo ela traz aqui um subtítulo interessante, né? Motivação para doar. Esse tema ele é interessante, porque, como já foi dito aqui, todo mundo ele tem uma motivação para fazer a doação. Eu acredito assim, que dependendo da sua motivação também é o valor que você vai doar. Né? O que vocês gostariam de comentar sobre esse tema de segunda-feira, de domingo, desculpa, sobre o que estamos estudando aqui nesse dia? Eu acho que a principal motivação que a gente teria para doar é a vida. A primeira motivação de todas, ao acordar todas as manhãs, a gente já teria um sentimento de gratidão a Deus pela vida que Ele nos deu, e poderíamos todos os dias ofertar a Jesus. Né? Essa deveria ser a nossa maior gratidão. Né? E aí vem as outras bênçãos que Ele nos entrega dia a dia, que eu considero assim que deveríamos sempre estar atento aos detalhes, que o Senhor é um Deus de detalhes. Né? E a gente precisa estar atento e demonstrar esse amor a Deus com as nossas ofertas. Né? Não só dinheiro financeiro, mas como a gente viu já aqui casos, né? Filhos e tudo mais, né? Mas a gente está atento a essas coisas que a gente poderia doar também. Eu quero até um texto aqui, irmãos, bem interessante. É um capítulo Ofertas Voluntárias, vocês podem ler no Administração Eficaz,
que está com ser sob mordomia, né? O antigo, né? Esse é o novo, o nome novo. Na parte 199 fala da motivação. Seria melhor não dar absolutamente nada do que dar de má vontade. Pois se dermos de nossos meios quando não temos o espírito de dar liberalmente, zombamos de Deus. Temos sempre em mente que estamos lidando com alguém de quem dependemos em cada bênção. A quem que lê toda a intenção do coração, cada propósito de mente. Então, se a pessoa der com o coração não querendo dar, Deus fala que é melhor não dar. Não dá nada. Com relação a isso aí, Alexandre, porque muitas vezes a pessoa ouve uma pregação e ela é incentivada na emoção e depois não dá, ou dá de coração não entregue, vai naquela emoção. Deus não aceita uma oferta dessa, né? Nós vemos o caso de Ananias e Safira, né? Com relação ao comentário do Alexandre também, tem outro texto aqui que está no Medicina e Salvação, página 184, que diz assim: a avareza e a cobiça são vícios que Deus abomina. Elas são o resultado do egoísmo e do pecado, que arruinam toda a obra com a qual lhes é permitido se misturar. A rudeza e a aspereza de caráter são imperfeições que as Escrituras condenam decididamente como desonra a Deus. Com relação a esse texto aqui também, uma coisa também que o Harry falou, que nós deveríamos agradecer a Deus pela vida. E às vezes isso parece tão clichê e tão insignificante, mas eu não sei se vocês já pararam para pensar que Satanás, ele batalha contra Deus, ele luta contra Deus, ele agride o povo de Deus, ele blasfema contra Deus, ele está trabalhando constantemente contra Deus com uma vida que Deus deu. É uma coisa que nós precisaríamos pensar um pouquinho, né? Porque nós temos uma vida e fazemos com ela o que a gente bem quer. Só que essa vida pertence a Deus. E até na lição aqui de domingo, tem aquele texto, né, de Crônicas, né, que diz que tudo pertence a Deus, tudo vem das mãos de Deus, e para a mão dele nós devolvemos, né? Então, quando nós damos alguma coisa, alguma oferta, os nossos dízimos ou coisa desse tipo, estamos simplesmente, não dando, mas simplesmente devolvendo aquilo que já é de Deus. Por isso que primeiro tem que dar o coração, né, pastor? Sim. Depois a oferta. Sim. E algo que me chama a atenção, talvez você, ouvinte, você que vai ver esse conteúdo, pode ser que você lide com pessoas que não têm acesso à revelação especial que é a Bíblia Espírito de Profecia. Entretanto, a Bíblia deixa muito claro que os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, são expressamente apresentados na natureza, nas coisas que foram criadas por Ele. O que eu quero dizer com isso? Existe uma lógica da vida. E se nós observarmos a existência, a criação, tudo que existe ao nosso redor, a lógica da vida é dar. Tudo que recebe, entrega. Então veja, as fontes das águas formam os rios formam os mares formam os oceanos, e os oceanos devolvem chuva que vão regar a terra novamente. O sol recebeu a incumbência de iluminar 1000 mundos, e ele doa a luz e o calor que ele recebeu. E eu poderia dar infinitos exemplos disso. A lógica da vida é receber para dar. Nada que você consegue olhar ao seu redor retém aquilo que possui. Tudo entrega. Tudo doa. A semente que você joga no solo, ela vai entregar, ela vai se doar, ela vai se transformar numa planta, numa árvore, numa floresta. Então, tudo aquilo que nós temos, seguindo o pressuposto da lógica da vida, é para entregar. Por isso que o princípio bíblico é melhor dar do que receber. Porque dar é o propósito. Receber é o meio, é o veículo. Você recebe para dar. Nós não recebemos para reter, nós recebemos para entregar. E quando não estamos seguindo essa lógica da vida, nós caímos numa mentalidade de escassez, que eu entendo que a lição de domingo, ela mostra que precisamos repensar nossa relação com o dinheiro. Nós vivemos num país que tem uma péssima relação com o dinheiro, uma péssima relação com o dinheiro. Se nós compararmos com outros países de primeiro mundo, especialmente, existe muito mais apreço à meritocracia. Então, as pessoas que vivem em outros países têm uma relação com o dinheiro muito mais saudável. Nós, no Brasil, temos uma relação muito difícil com o dinheiro.
Isso tem a ver com uma cultura católica, uma cultura de exaltação da pobreza, como se a pobreza fosse uma virtude. Então, temos uma relação difícil com o dinheiro e precisamos repensar isso. Deus coloca coisas nas tuas mãos para que, através de você possa doar, ser bênção na igreja, na comunidade, nos institutos, nos ministérios. Você seja uma bênção. É para isso que Deus tem dado o que você já tem e, eventualmente, você possa estar até vivendo aquém do que você poderia produzir. Que é outra questão que abriria uma janela também. Porque uma das parábolas, Jesus fala sobre um homem que enterra um talento. Será que você está enterrando um talento e poderia ser mais bênção do que está sendo, mas você está se auto-boicotando, se auto-sabotando para não produzir mais, e produzindo mais você poderia doar mais e ser mais bênção ainda? São coisas para a gente pensar. Sim, exatamente. Outro ponto interessante também, que gostaria de trazer aqui e destacar, é que na lição passada nós falamos sobre os dízimos, né? E ali nós encontramos em Malaquias que o povo de Deus roubava ele nos dízimos e nas ofertas. Então é interessante, porque há um tempo atrás eu escutei um pregador falar algo que eu achei interessante. E a temática que ele colocou ali, ela é real, né? Ele colocou da seguinte forma, que quando o ministério, ou a denominação, a igreja, ela trabalha, as pessoas elas são mais levadas a doar. As suas ofertas elas são maiores. E isso realmente é algo interessante, é algo que mostra também para a pessoa uma confiança, onde ela está dando esse dinheiro. Só que tem um risco isso. Tem um risco porque essa pessoa que está doando, ou esse indivíduo, ele pode estar doando simplesmente pelo sentimento. Não, eu estou sentindo agora que o negócio está fluindo, que está funcionando. E nós temos que entender que dízimo e oferta não é sentimento, é princípio. Se eu entendo que é princípio, como o pastor colocou, não reter, mas doar, eu vou doar. Eu vou doar. A partir do momento que eu estou retendo, quem está se prejudicando é simplesmente eu. Né? Porque a palavra de Deus fala que Ele nos dá para nós administrar. Não é simplesmente para nós reter. E é interessante isso, né? Era como alguém viesse e falasse assim, ó, eu vou te dar esse dinheiro para você administrar na minha obra aqui, e aí quando essa pessoa que te deu esse dinheiro ou que te emprestou, ela vem e fala assim, bom, agora eu preciso do dinheiro, você fala, não, agora ele é meu. Então nós temos que tomar cuidado para não estar retendo ou querendo tomar ou roubar aquilo que Deus simplesmente deu para nós administrar. É interessante a gente pontuar também aqui que a pergunta é logo do início aqui de domingo, né? Fala para a gente analisar o texto de Mateus. Nós conhecemos, né, que diz para nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e fala aqui também que nós não vamos passar necessidade, não devemos estar ansiosos pelo dia da manhã e tudo mais. Mas em Deuteronômio, capítulo 28, tem algo muito interessante aqui a partir do 3, diz assim, no versículo 3, diz assim, bendito serás tu na cidade, bendito serás tu no campo, bendito será o fruto do teu corpo, bendito será o fruto da tua terra, bendito será o fruto do teu animal, bendito será o seu cesto, o teu cesto e o teu armazém, bendito será quando entrares, bendito serás quando saíres. Deus vai fazer com que você possa emprestar e não pedir emprestado. E aqui tem uma série de bênçãos maravilhosas para aqueles que realmente abrem o coração e se entregam completamente a Deus. Só que, passando a lição agora no sábado sobre um assunto parecido, e nós falamos sobre isso aqui, e uma pessoa me falou o seguinte, olha, mas aí quando vem a parte da maldição, ela parece que ela é mais ampla. Porque aí aqui vai falar, bom, maldito será o fruto do teu ventre e assim por diante. E a parte da maldição, ela parece bem mais longa, ela vai levar 2 páginas. Agora, o interessante é o seguinte, só que a bênção, ela pode aparentemente ser mais curta, mas é uma aparente, é só aparente. Por quê? Seria uma bênção no âmbito terrestre, sem falar na bênção no âmbito celestial. Né? Isso a gente às vezes não para pensar. Então Deus quer que nós sejamos abençoados aqui na terra e seremos abençoados também por toda a eternidade. Por isso a ideia aqui da oferta, do dízimo, da verdadeira adoração, porque a oferta também é tida como um ato de adoração, aliás, como um ato de adoração, então nos leva a pensar que seremos abençoados não apenas aqui, mas também seremos abençoados por toda a eternidade. Daniel, e importante também, né, para nós
comentarmos aqui, é que o primeiro que se sacrificou, que doou, que ofertou foi Deus. Exato. Quando Ele ofereceu a melhor de todas as ofertas, que foi Jesus. Quando Ele veio e morreu em nosso lugar. Então, quando nós compreendemos a graça, eu acredito que nesse momento nós vamos compreender e entender um pouco mais sobre ofertar. Sobre ofertar, né? E aí as nossas ofertas, elas podem ser que vão ser maiores ou podem ser que vão ser da mesma maneira, só que ela vai ser com sacrifício. Ela vai ser de coração. Porque nós lemos aqui que Deus conhece o quê? Deus conhece o motivo daquela doação. Deus sabe o porquê que eu estou doando. Mais algum dos irmãos gostaria de comentar sobre domingo, motivação para doar? Eu acredito que um princípio que a Bíblia apresenta é nós buscarmos pensar como Deus pensa. Termos o que Paulo diz como a mente de Cristo. Que privilégio. A mente de Cristo é uma mente que doa em abundância. Multiplica pães, multiplica peixes, promove saúde, faz curas, enfim. A mente de Cristo é uma mente que está, assim, focada em proporcionar multiplicação, não em reter. A mente de Satanás, que é a mente do egoísmo, né? O egoísmo nasceu no coração de um anjo, infelizmente. Bom, vamos passar para segunda-feira, então. Tem como subtítulo assim: qual é a proporção das ofertas? E aí, qual é a proporção das ofertas? Sabemos que o dízimo, né, ele tem uma quantia exata, 10%. Agora, e a oferta? Será que tem uma proporção exata? Será que tem uma porcentagem? Ou como que nós entendemos as ofertas? O pensamento que nós temos é de que a oferta realmente está liberada, né? Nós temos uma liberdade de escolha, e temos realmente. Só que, além dessa liberdade, Deus deu também os parâmetros de como Ele quer que seja feita essa oferta e como Ele quer também que nós administremos aquilo que fica para nós. Então, tem tudo isso especificamente determinado, isso tudo explicadinho, tanto na Bíblia quanto no Espírito de Profecia. Então, era um ponto também para a gente meditar sobre esse ponto. Mas, principalmente, a Bíblia fala que devemos dar nosso sacrifício vivo a Deus. Então, doar, né? Aí entra mordomia em tudo. Saúde, vestuário, tudo que a gente pensar que Deus nos deu, a nossa vida, nós dermos a nós como sacrifício vivo, que é o culto racional. É um culto racional. Nos doar para Deus. Sim. Então, entra alimentação, entra vestuário, entra tudo, né? Doar para o Senhor. Nossa família, bem preparada, bem ordenada, é um poderoso testemunho, né? Então, todo o nosso lar devemos doar ao Senhor. Em cima disso, Alexandre, já que é o culto racional, vale a pena a gente lembrar que Deus nos dotou de faculdades superiores e inferiores. As nossas decisões devem ser pautadas pelas faculdades superiores. A oferta é uma decisão. A Bíblia diz que ninguém deve votar de modo precipitado, mas se votar, cumpra. Portanto, a decisão de ofertar, seja 1%, 10%, 20% ou eventualmente 100% de uma determinada quantia, de um valor, deve ser baseada nas faculdades superiores. Razão, intelecto, consciência. E as faculdades inferiores, que incluem as paixões e os sentimentos, devem estar subordinadas a essa decisão. Eventualmente, um sentimento de gratidão pode desejar transbordar e a pessoa sentir o desejo de doar 100% de algo. Mas, eventualmente, a razão e o intelecto pode dizer, olha, nesse momento eu não posso doar 100%. Eu vou doar um valor menor, porque existem outras demandas. Enfim, é um culto racional e as faculdades superiores devem coordenar as decisões para que não haja uma insurreição e de um modo sentimental e racional acabe você colocar sua família de repente numa situação difícil. Como aqueles grandes pregadores aí que dizem assim, dê tudo, você agora dê sua chave, Sim. dê sua casa, e a pessoa na emoção doa, quando chega em casa, o que eu fiz? Outra coisa que a gente faz, eu fiz muito, mas é errado, tá passando a salva, eu vou abrir a carteira ali na hora, escolher já era para ter, racionalmente, já ter pensado planejamento, não ficar olhando a carteira, deixa eu ver, e aí já é, na Isso aí é emoção. uma coisa que acontece muito,
A gente vê isso dia a dia, né? A pessoa ela não para raciocinar que ela, quando vai ao culto, ela não pode ir de mãos vazias, né? Sim. Então, sempre já ter ali uma oferta de gratidão, né? Uma oferta de adoração, como o Daniel bem colocou, preparada, né? Mas geralmente o que acontece? A pessoa já pega no último momento, né? Ali sem ser com a razão. Às vezes até o diácono para te esperar. Ou seja, às vezes não usa a razão para dar o valor alto, mas também não usa a razão para dar um valor baixo. Sim. Pega já a moedinha que está lá, já cheia de aranha, teia de aranha, coloca lá, sem racionalizar, que está dando uma oferta muito pequena, né? Diante das bênçãos que Deus tem derramado na vida da pessoa, né? Então a proporção, a pessoa tem que ter essa racionalidade, como o pastor bem colocou, de doar proporcionalmente às bênçãos que recebeu. Sim. Eu queria pontuar aqui a pergunta de número 3, né? Para nós analisarmos o Salmo 116, do 12 ao 14. Esse, por acaso, é o nosso verso para memorizar, né? Mas eu queria chamar a atenção para o versículo 13. Eu vou ler do 12 ao 14, mas nós vamos parar um pouquinho no 13. O 12 diz assim, que entregarei ao Senhor por todos os benefícios para comigo. Então, o que eu posso oferecer para Deus que já não é dele? Não tem nada que eu possa oferecer a Deus que já não seja dele. A não ser uma coisa, o meu coração. Ele disse, dá-me, filho meu, o teu coração. Isso não é dele. Agora, qualquer coisa que eu possa querer oferecer a Deus, já pertence a ele. Agora, porque como ele respeita o nosso livre-arbítrio, então o nosso coração, ele deixa à nossa mercê, se nós queremos entregá-lo totalmente ou não. Só que, o versículo 13 diz assim, tomarei o cálice da salvação e clamarei o nome do Senhor. Agora, como o pastor mencionou, pagarei os meus votos, verso 14, ao Senhor na presença de todo o seu povo. Então, vou pagar os meus votos. Deus não me pede para fazer voto nenhum, mas se nós fizermos algum voto, que nós o cumpramos. E o versículo 13, ele fala assim, beberei do cálice da salvação. Quanto que vai custar para nós beber do cálice da salvação? Absolutamente nada. Mas se você vem em Mateus, capítulo 26, versículo 39, você vai ver o seguinte, ó meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Para mim, esse cálice da salvação ele não vai custar nada. Mas ele custou o sangue, o corpo, a morte e o sofrimento da pessoa de Cristo Jesus. Então, o que nós podemos dar para ele, que já não seja dele, senão o nosso coração e entregarmos ele plenamente, e entregarmos o nosso corpo como sacrifício santo e agradável, que é o culto racional, como nós mencionamos realmente aqui. Pensarmos sempre que hoje nós bebemos de um cálice. Hoje nós podemos obter a salvação. Mas essa salvação, ela custou tudo de Deus. Ela custou o que Deus tinha de mais caro no céu, que é o seu Filho amado. E essa sua fala me faz lembrar, né? Eu já ouvi alguém dizer, não existe almoço grátis. Tudo tem um custo, né? Eu me recordo de quando saí de casa, estava com 20 e poucos anos, fui morar sozinho, eu fui fazer minha primeira compra, e quando eu cheguei ao mercado, eu dei valor aos meus pais, porque eu fui vendo o preço das coisas e comparando com o que eu tinha de salário na época e fazendo aquelas continhas bem justas, né? E percebi que, de fato, a gente mora, às vezes, décadas na casa dos nossos pais e não se preocupa com a água, com o pão, com a comida, tudo pago, luz, aluguel, etc. Quando a gente vai morar junto, a gente bota a mão na consciência e fala, então custava caro. Então não existe nada de graça. Eventualmente você não está pagando, mas alguém está pagando. Alguém sacrificou. Alguém sacrificou, né? Bom, aqui a pergunta de segunda-feira, ela fala qual é a proporção das ofertas. E aqui embaixo fala, aquele a quem muito foi dado, muito será exigido. Então, falando aqui também, né, tanto de dons, como também financeiro, né, dom financeiro e dom também de, por exemplo, a pessoa prega bem, canta bem, fala bem, talentos, obrigado, irmão Harold. Deus vai cobrar de nós. Aquele que a muito foi dado, muito será cobrado. Agora, tem um ponto interessante que eu gostaria de trazer, que devido a toda essa apostasia referente ao dízimo e oferta que existe no mundo religioso, né, onde a pessoa ela quer tirar tudo que você tem,
tudo que você tem. Isso tem entrado dentro da igreja como um receio de dar. Como os pastores aí, né, das igrejas neopentecostais, sem aqui estar julgando, mas só trazendo exatamente em cima da palavra de Deus, nós vemos que existe um abuso na questão de angariar fundos ali. E quando nós estudamos o povo judeu, como já foi falado aqui, eles ofereciam ali ofertas por várias coisas. Por um pecado perdoado, pelo filho primogênito e várias outras coisas eles ofertavam. E hoje, no Adventismo, infelizmente, as pessoas, ou muitos, têm imaginado que a sua responsabilidade é simplesmente com o dízimo. Então o dízimo é sagrado, então eu separo o dízimo, a oferta às vezes eu dou R$2 lá no sábado, R$1 no domingo, 2 moedinhas para as crianças, mas Deus também está olhando isso. Ele está olhando realmente se a minha bênção está limitada a esse nível de dar R$2, R$1, né? Então nós temos que dar o melhor para Deus e também dar segundo a proporção das bênçãos que nós estamos recebendo. Não podemos deixar esse receio de doar devido a esse barulho que tem sido feito nas igrejas neopentecostais tomar conta da nossa oferta voluntária. Bom, então agora vamos passar para terça-feira, que vem aqui como subtítulo Ofertas e Adoração. E aí, irmãos? Comentem sobre esse tema. É ofertas e adoração. Uma oferta é uma adoração. E a gente tem que fazer um sacrifício. Tem um texto aqui no mesmo livro que eu estou falando. Agora o capítulo 41, métodos populares de apelo. Olha só. Vemos as igrejas de nossos dias incentivando festejos, glutonaria e dissipação por meio de ceias, quermesses, danças e festivais realizados com o fim de ajuntar meios para a tesouraria da igreja. Eis um método inventado por mentes carnais para conseguir recursos sem sacrifício. Página 201. Então aqui a gente vê, e a gente pode pensar, não, mas as igrejas católicas fazem quermesse e tal. Mas no nosso meio também acontece isso. Eu vi fazer feijoada para garear fundos. Isso é um método carnal. Um dos exemplos bem que agaria muitos fundos, que a gente batia na tecla, tive até um irmão que ele quis fazer essa reforma, mas não conseguiu. Eram desbravadores, que era para garear fundos para os meninos ir para o Campuri. Então a igreja não queria fazer esse sacrifício, nós não queríamos fazer esse sacrifício. Então comprar uma feijoada para que eu desse essa oferta, mas que sacrifício que eu fiz? Eu comprei algo, então eu entro nisso aqui também. Então devemos pensar sobre isso, né? Eu comprar alguma coisa para ofertar, isso não está sendo sacrifício, isso é obra carnal, recurso artificial. Devemos doar, sacrificar, vou ajudar meu jovem, incentivar os jovens. Eu estou ajudando os jovens da minha igreja, eu quero dar uma oferta para o jovem ou os bravadores, né, que sejam, para que possam ir naquele local e ter um grande reavivamento espiritual. Uma oferta bem casual hoje, um jovem que põe a escola missionária, eu quero ofertar, eu quero ajudar um jovem. Olha que bênção. Louvado seja Deus, né? E ele não vai ter nada em troca assim material, ele vai ter algo em troca espiritual, que esse jovem vai ganhar almas para Jesus. Olha que bênção. Isso deve ser oferta, não comprando algo, né? Mas acho que isso também entra na questão que o pastor colocou na nossa cultura, né? Porque a nossa cultura é assim, sempre quer receber algo em troca. Sim. Então, bom, eu vou dar um dinheirinho, mas eu peguei uma feijoada, eu vou encher a barriga, então agora eu posso dar um dinheiro. Sim. Então não há um sacrifício, né? Às vezes a pessoa vem ali e também vai vender uma bala, aquela bala custa R$30, é simplesmente para angariar um fundo, você vai lá e paga R$30 na bala, mas você não dá o dinheiro. Então nós temos que ir treinando nossa mente para ir doando desde as pequenas quantias para também as quantias maiores, né? Eu queria ler um texto aqui que está em Salmos, que a pergunta traz aqui sobre ler Salmos 96. No verso 8, eu acho que esse texto me tocou bastante. Diz assim: Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferenda e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da santidade, tremei diante dele toda a terra. No antigo Israel, quando o povo ia se ajuntar para ir ao local de adoração, que eles iam vários momentos, né? Haviam festas, eles levavam com júbilo oferendas. Eles levavam com alegria. Esse texto achei bem interessante, falando aqui de levar com alegria, né, diante da santidade do Senhor. E isso, o que isso revelava? A espiritualidade daquele povo, né? Como é que estava
o momento de adoração daquele povo, como que eles estavam revelando, expressando para Deus o que eles sentiam, e eles levavam isso para a festa. E tem um texto aqui que diz assim, em Atos dos Apóstolos 220, fala que a prosperidade espiritual está intimamente ligada à liberalidade cristã. Então, um está ligado ao outro, né? E diz assim, os seguidores de Cristo devem se regozijar pelo privilégio de revelar em sua vida a beneficência do seu Redentor. Dando ao Senhor, eles têm a certeza de que seu tesouro está indo à frente para as cortes celestiais. Então, nós devemos ter essa alegria em poder adorar ao Senhor com os nossos dízimos, as nossas ofertas. Como o irmão Daniel falou, não só o dízimo ali, que a gente já sabe o valor certo, mas as ofertas também proporcionais às bênçãos que o Senhor tem nos dado, né? Com relação à adoração, os dois textos aqui, além de Salmos, é maravilhoso, mas tem o texto de Crônicas também, 1 Crônicas 16, 29, que fala assim, dar devida honra ao nome do Senhor. O que é dar devida honra ao nome do Senhor? E o texto já liga com trazer oferta. Então, dar honra ao nome do Senhor está ligado a ofertar alguma coisa. Aí o texto de Salmos, como o Harry mencionou, fala, dá glória ao Senhor, e já coloca a oferta de novo. Aí quando você vai para Salmos, de novo, outro Salmo 116, também fala a mesma coisa. Então, o que é dar glória ao Senhor? No livro de Apocalipse, nas mensagens angélicas, logo no início diz, temei a Deus e pois vinda é a hora do seu juízo. Ligamos o dar glória a Deus, porque quando Moisés pede para que Deus mostre a ele a sua glória, e Deus fala de atributos do seu caráter, entendemos que a glória de Deus seria o seu caráter. E aqui quando menciona glória e honra, menciona oferta. Então o que será que esses textos estão tentando nos ensinar? Que a glória de Deus e a honra de Deus está também naquilo que eu ofereço. Não falo só de oferta física, não falo só de oferta financeira, mas a oferta do coração, que é o culto racional, que é o que Deus pede lá em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, né? Que nós apresentemos também o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. E aí não seria só oferta, aí seria também o quê? A apresentação do templo do ser, que sou eu mesmo, que é o nosso corpo, né? Como cuidamos deste corpo? Sabemos que nós devemos ser o quê? Administradores do tempo, administradores das nossas finanças, administradores também de um corpo que Deus nos deu, e Ele também vai cobrar como que Ele nos entregou esse corpo e como que nós estamos agindo com relação a esse corpo, né? Então, Deus Ele pretende trabalhar com o nosso corpo para que pelas as influências superiores possam controlar as inferiores, né? Os apetites e paixões possam ser controlados. E a única forma de Deus trabalhar com isso é através do Espírito Santo na nossa mente, que é pela renovação da nossa mente. Obrigado, Daniel. Só um comentário. Sua fala me fez lembrar de duas histórias bíblicas. Uma delas, Acã. Josué disse para Acã assim, dá glórias a Deus e confessa o teu pecado. Em seguida ele confessou o pecado e a gente com essa história morreu. Por quê? Aquela capa babilônica, aquele ouro, aquela prata pertencia a Deus. Era uma oferta a Deus diante de uma guerra que havia sido vencida. Séculos mais tarde, Ananias e Safira. Exatamente. Pedro chegou e a gente com essa história. Então o fato de reter o que pertence a Deus É desonra o nome dele. desonra o nome dele. E Josué falou, dá glórias a Deus. Exatamente. Bom, então antes de nós avançarmos aqui para quarta-feira, né, fica aí o conselho. Quantos Acãs, quantos Ananias e Safira estão por aí? Né? E nós temos que refletir se nós também não temos um espírito de Acã ou de Ananias e Safira. Às vezes nós pensamos assim, não, mas eu não estou pondo a mão em nada que é de Deus, mas eu estou retendo aquilo que eu deveria devolver para Ele. Nós temos que sempre estar atento a isso. E eu gostaria de convidar você também, ouvinte, nesse momento, a curtir o nosso canal, se inscrever no nosso canal, clicar o sininho, compartilhar esses vídeos. Queria explicar para você que é importante você compartilhar esses vídeos, porque quando você compartilha ou você comenta, ali o programa ele entende que você gostou do vídeo e manda para mais pessoas. Assim, mais e mais pessoas vão alcançar a verdade, através do seu compartilhamento também.
Nós estamos aqui nos dedicando, produzindo esse material, tem a equipe que está produzindo, mas nós precisamos e dependemos também da sua ajuda. E eu gostaria de contar com vocês. Vamos lá, combinado? Então compartilha nesse momento, vai lá. Bom, continuando, quarta-feira. Deus observa nossas ofertas. Olha que interessante. Então, muitas vezes nós pensamos que ninguém sabe das nossas ofertas, realmente ao olho humano pode ser que não, mas Deus, ele observa a nossa oferta, né? E ele se preocupa também com o nosso coração referente a ofertar. O que os irmãos estudaram sobre isso essa semana, gostariam de compartilhar? É interessante, irmão, faz lembrar daquela mulher, né? Que veio daquela moedinha, enquanto muitos homens vinham com saco de dinheiro e faziam aquele barulho. E todo mundo notava que homem generoso. E vai aquela mulher escondidinha e dá aquela moeda. Ela deu tudo que tinha, os homens deu o que sobrava. Então Jesus notou, né? Falou, opa, olha aquela mulher. Então Deus nota aquilo que vai no nosso coração, a intenção de doar. Se a gente está doando o que sobrou, ou estamos fazendo sacrifício. Porque tem pessoas ricas que podem dar o que sobrou. Tem muito exemplo no mundo. As pessoas têm aquele imposto de renda, né? Sai até aqueles programas aí no mundo que as pessoas falam, olha, fulano doou 1 milhão para aceder. Olha que rapaz generoso. Mas muitas vezes a pessoa faz a adaptação do imposto de renda, ela nem fez sacrifício. Muitas empresas grandes, né? Então, qual é a intenção do coração? Aí Deus nota. A pessoa vai com uma moedinha, Deus, esse deu tudo. Aí a gente não pode julgar, né? Cada um deve refletir qual é a intenção do coração e qual o sacrifício está sendo feito, né? E o interessante também é que ali, em momento algum, né, Deus falou que aqueles que estavam doando bastante estavam fazendo errado. Mas o que ele quis dizer que o sacrifício maior foi o dela. Porque ela deu tudo o que ela tinha. Então, doar é se sacrificar. Né? Doar é se sacrificar. É você fazer a doação em cima daquilo que é um sacrifício para você. E essa doação, acredito que é a que Deus mais deseja que nós façamos. Né? Exatamente. Olha, Jesus, com relação a essa viúva pobre, em Atos dos Apóstolos, página 218, diz assim: Jesus considerou sua dádiva mais valiosas que as grandes ofertas daquelas cujas doações não havia exigido sacrifício. Olha só, eles deram uma pequena porção da sua abundância. Para dar a sua oferta, porém, a viúva teve que se privar até mesmo dos elementos mais básicos para o seu sustento, confiando que Deus supriria o que fosse necessário para o dia seguinte. Quando eu li isso aqui, gente, eu fiquei impactado. Ela não sabia o que ela iria comer no outro dia. Então, quando ela entregou o quê? Tudo. Por isso Jesus fala assim, ó, ela ofertou mais do que qualquer pessoa. E aí a gente entende a questão da proporção. Porque, de repente, para nós, 2 moedinhas, algumas moedinhas, pode ser pouca coisa, mas nós não sabemos o quanto isso custou para a pessoa. Né? E agora Cristo, ele enxergou isso aqui e ele entendeu também que ela não teria provisão para o dia seguinte, né? Mas ela confiou em Deus para fazer isso. E aí, igual de profeta, né? A mulher só tinha um pouco de farinha, fazer um pão, amanhã a gente vai morrer. E o profeta falou assim, me dê esse pão para mim. Olha, tirou da boca do filho para dar para o profeta. Você crê? E aí ela recebeu uma bênção. Ela creu nisso. E de fato existe um paralelo muito significativo entre essas 2 viúvas. A viúva pobre e a viúva de Sarepta, elas dão luz para nós discernirmos um ponto importante. A viúva pobre, ela estava num ambiente religioso institucional da sua época. Ela chegou com a moedinha que ela tinha e colocou no gasofilácio que pertencia à obra judaico daqueles dias. Seria como a obra oficial dos dias de Cristo. Já a viúva de Sarepta, ela age de uma forma diferente. Deus usou aquela mulher de uma forma diferente. Elias estava marginalizado do poder político dos seus dias. Elias estava andando em terras pagãs. Elias estava buscando refúgio fora do ambiente religioso político da sua época. E naquele momento, a mulher, ela não disse assim, olha, eu não vou entregar para você, mas eu vou levar esse azeite, essa farinha lá no centro nervoso. Não. Ela entregou direto para o homem de Deus. Agindo de uma forma, como poderíamos pensar hoje, quando uma obra ela é denominacional regular e uma obra, eventualmente, um ministério de apoio. Então, eventualmente, uma oferta pode ser
um indivíduo pode ser usado por Deus para ofertar fora do ambiente religioso nervoso de seus dias e eventualmente ajudar um homem de Deus que está marginalizado do processo. Sim. É algo para a gente pensar também. E também, eventualmente, até uma obra de caridade. Sim. A gente pode interpretar essa entrega da viúva de Sarepta como uma obra de caridade. Ou, você alimentar o faminto, Sim. você ajudar o necessitado. E fazer um sacrifício tirando da própria boca. Exatamente. Olha que gente. E essa noção de sacrifício, ela é virtualmente inacessível para a nossa geração. Que a nossa geração, desde a modernidade, passando pela pós-modernidade, é uma época onde nós abominamos o sacrifício. Existem algumas culturas ancestrais, algumas culturas tribais, onde o garoto, quando chega ali por volta dos 13 anos de idade, passa por rituais de passagem, coloca a mão em luva cheia de formiga, tem que enfrentar um leão, tem que passar uma noite numa floresta, enfim, ele passa por um sacrifício marcando a infância para a maturidade. Já no nosso ambiente, especialmente ocidental, nosso ambiente mais pós-moderno, o sacrifício é algo abominável. A gente quer o máximo de comodidade possível, não quer pagar o preço. Até porque quando a gente faz aniversário, a gente ganha presente. E não dá presente. Mas até o Espírito Profecia fala que no nosso aniversário a gente devia doar uma oferta. Sim. O Espírito Profecia fala sobre isso. E tem um assunto da semana, um fato, né, que aconteceu essa semana que me deixou assim bem chocado em ver realmente, né, que nem o pastor pregou sábado, a igreja viva e a igreja morta. Aqui não usando a escola sabatina para alfinetar ninguém, nem para servir de estilingue para atingir ninguém, mas isso é um fato, né, é um fato que está acontecendo. Não vou citar a localidade, mas no nosso planeta hoje em dia, hoje na atualidade, existem pessoas que estão comendo uma vez por dia para comprar livros do Espírito de Profecia para evangelizar outras pessoas. Eu arrepio com isso. Porque eu fico vendo que isso é se doar. É se doar pelo próximo. Porque aqui nós estamos falando de alimento. Nós não estamos falando do que sobra. Nós estamos falando de alimento. Que muitos vão falar assim, mas é só necessidade física. Então, meus irmãos, eu fico pensando assim, e a pergunta que eu faço para mim, então eu usei esse tema não para te alfinetar ou para usar isso como estilingue para atingir ninguém aí do outro lado, mas eu quero dizer assim, eu estou fazendo parte da igreja viva ou eu estou fazendo parte da igreja morta? Essa pergunta tem que ficar em cada um de nós, né? O pastor daqui está na frente da obra da comportagem e tem muita experiência para falar, mas todos nós que estamos aqui sabemos de pessoas que foram atingidas pela comportagem. Quer seja uma, quer seja duas ou quer seja mais. E às vezes nossas ofertas são assim, ó, miserável, para poder levar o evangelho através da comportagem, através da literatura. E hoje pessoas estão se doando a ponto de comer uma vez por dia, para que o evangelho possa ser levado. Então eu quero fazer parte da igreja viva. E eu quero que Deus faça uma reforma em mim, acredito que todos nós precisamos disso. Amém. Irmão Kleber, a pergunta de número 6 pede para nós analisarmos uma história que está em Atos, capítulo 10, versículo do 1 ao 4. Eu quero ler só uns pedacinhos dessa história para a gente prestar atenção em umas coisas. Havia em Cesareia um varão chamado Cornélio, um centurião da corte chamada de corte italiana. Era um homem religioso e temente a Deus com toda a sua casa. Ele não era só temente a Deus, mas toda a casa dele era temente a Deus, o qual dava muitas esmolas ao povo e sempre orava a Deus. E ele teve uma visão. Ele teve uma visão de um anjo. E este viu claramente numa visão um anjo quase à hora nona. E o anjo, olha o que o anjo disse para ele. Este olhando para ele, atemorizado, o Cornélio atemorizado, disse: o que é isso, Senhor? E o anjo disse para ele: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido como um memorial diante de Deus. Eu fiquei impressionado com isso. Porque é uma pessoa religiosa? Não, é uma pessoa o quê? Pagã, mas que conheceu o quê? Essa verdade. Não sabemos, porque a história não menciona como ele conheceu essa verdade, só que ele começou a fazer o quê? Culto com a sua família, começou a orar junto com a sua família e começou a sentir a necessidade de ajudar o próximo. E nós vimos aqui que isso está sendo colocado como um memorial diante de Deus
em favor da vida desse homem. Então, se eu bato no peito e digo, sou da verdade, uma pessoa não tem o conhecimento que eu tenho, mas ela vive a luz que tem, Deus a visita e não me visita. Você, da igreja verdadeira, sou batizado e a pessoa não é. E eu digo, você é um pagão, você não vai ser salvo, ele não vai ser salvo. Rejeita até o sábado. E Deus visita ela e não me visita no meu farisaísmo. Sobre isso nos ensina a parábola do fariseu e do publicano, né? E também o livro de Romanos capítulo 2 fala, será que nesse caso a minha incircuncisão não se torna uma circuncisão? O apóstolo Paulo fala que a circuncisão de valor nenhum tem se não guardares a lei. Sim. Bom, vamos avançar para quinta-feira. E quinta-feira fala sobre projetos especiais. Oferta do pote grande. Bom, vocês sabem o que era a oferta do pote grande? Bom, se vocês não sabem, vocês vão ficar sabendo agora. Bom, os companheiros aqui podem comentar. Vou dar um exemplo de oferta de pote grande. Aqui o caso de Maria, né? Que ela apresenta aqui um jarro de nardo, né? Um perfume extremamente caro, valia 300 denários, que seria o equivalente a 1 ano de trabalho. Salário. O salário de 1 ano de trabalho, ela despeja e unge a Cristo. O que nós podemos ver aqui? Eu fiz uma continha básica, assim, pelo menos pensando na diária de um pedreiro. R$150 mais ou menos a diária de um pedreiro hoje. 300 vezes 150 dá 45 mil. Então, aquele óleo de nardo puro custava 45 mil reais. Um perfume 45 reais. 45 mil reais hoje daria para comprar um lote, quem sabe, algumas localidades, um carro aí razoável, seminovo, alguma coisa assim. Então foi uma quantia significativa. Quantas pessoas não poderiam ser beneficiadas com esse dinheiro? Até parece normal, né, a gente censurar ela, gastando muito dinheiro à toa. Foi o que Judas falou, né? Porque eu ia falar isso, nós não podemos censurar Judas. Porque às vezes nós estivéssemos ali, nós íamos falar, que desperdício, né? Isso é um desperdício. Quebrou 45 mil reais. Exatamente. E a Exatamente. gente tem que fazer essa avaliação, né? E interessante a gente ver o cenário, quem estava nessa reunião aqui, né? Tinha homens ali, poderosos. E aquela mulher ali é uma mulher... Na época, uma mulher... Como é que pode a mulher chegar na reunião com os homens? Isso é uma mulher... Com certeza, os homens ali... Que mulher é essa? Ainda vem fazer um desperdício desse. Com certeza, ela recebeu várias censuras. Será que a gente estivesse lá, não ia censurar também? E uma curiosidade, eu resolvi pesquisar sobre óleos essenciais na Bíblia e o nardo puro tem uma ação específica. O nardo, ele é um óleo essencial que foi usado por essa mulher. Ele é usado para situações de extremo estresse do sistema nervoso central e também situações de insônia, noite sem dormir. E Jesus recebeu isso poucos dias antes da sua morte. Exatamente. E Jesus disse, ela me preparou para aquele dia. Interessante. Então ela foi usada pelo Espírito Santo de fato para preparar Jesus para um momento de extremo estresse. E no Desejar de Todas as Nações, página 444, diz assim que em sua misericórdia Jesus havia perdoado seus pecados, falando de Maria, e havia chamado do sepulcro seu amado irmão, Lázaro, né? E o coração de Maria estava cheio de reconhecimento. Com grande sacrifício, ela comprava aquele vaso de alabastro, com bálsamo de nardo puro, muito precioso, para com ele ungir o corpo do mestre. Quebrando o vaso com unguento, derramou o seu conteúdo na cabeça e nos pés de Jesus. Depois ajoelhou-se, chorando, umedecendo com lágrimas e enxugando-lhe os pés com seus cabelos soltos. O que Maria fez aqui, queridos? Agradecimento. Uma demonstração de Agradecimento. agradecimento por tudo que ele fez por ela. Agora eu lembro de outra história com Jesus, daqueles 10 leprosos. Jesus foi um monte, foi curado, foram embora. Alguns só voltaram, só um voltou para agradecer. Então, quantas vezes a gente é curado, é abençoado por Deus, a gente nem agradece. Não, isso aconteceu mesmo. Era para acontecer. Eu me esforcei para me ser curado. Eu fui nos médicos, eu me esforcei, por isso que eu consegui. E não agradece Jesus, que foi Jesus que fez a cura. E naquela festa ali estava havendo um culto de Maria diante da presença do próprio Mestre, né, do próprio Jesus. Então ela estava rendendo um culto ali, um culto que não foi percebido pelas pessoas.
mas o mestre percebeu esse culto. Uma coisa que eu gostaria de comentar é que a lição fala sobre ofertas do pote grande. E muitas vezes nossa mente é levada a pensar em grandes ofertas. Mas, na verdade, para Deus, o valor da oferta não está na quantia. Né? Não está na quantia. Por exemplo, eu cheguei a pensar o seguinte: Jesus, quando criança, que ele dava, às vezes, o alimento dele, não era uma oferta do pote grande? Em comparação à outra, pode ser uma oferta pequena, ou até mesmo da viúva. Né? A viúva deu do pote grande, porque vai ser relativo ao que a pessoa tem. O tamanho do sacrifício que você está fazendo. Exatamente, o tamanho do sacrifício que a pessoa está fazendo. E voltando ao caso da viúva, ela deu do sustento. Então, para ela, foi uma oferta do pote grande. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes as pessoas acham que, por ela não ter dinheiro, não ter uma condição financeira grande, então às vezes ela não ajuda porque acha que não vai dar resultado, não vai dar resultado, não vai contribuir. Né? Mas a gente pode ver que não é isso que Deus está querendo. E isso vai ser um benefício para a própria pessoa, né? Essa doação. Então, é relativo, como já vimos aqui, é proporcional ao seu sacrifício. Né? É proporcional à gratidão que você tem a Deus. Então, às vezes, a oferta do pote grande, pode a gente só pensar em coisas grandes, dar um carro, como a gente já mencionou aqui, uma casa e tudo mais. Mas cada um de nós, não importa classe social, não importa a classe social, você pode dar uma oferta do pote grande. Fosse fiel no pouco, muito. Exatamente. Sua fala me fez lembrar daquele episódio, me esqueci o nome do rei. Foi dito que o rei obteria vitória na guerra, e aí, como expressão, ele deveria dar flechadas. Ele deu 3 flechadas no chão, e aí o profeta reprovou ele, porque 3 era muito pouco. A vitória era grande, ele tinha que ter manifestado mais assim. Então, às vezes, a oferta é isso, você manifestar mesmo, ter uma coerência entre uma coisa e outra. A bênção foi grande, a oferta é grande. Exatamente. Né? E lendo aqui o subtítulo de quinta-feira, projetos especiais, eu me lembrei de um projeto que houve aqui na instituição e foi algo assim excepcional. Né? Excepcional. Eu acredito que teve muitas pessoas que nesse projeto fez a doação do pote grande, que foi quando foi especificado ali uma quantia de livros exatamente para os irmãos luteranos. Sim. E nós participamos desse projeto, fomos lá em Santa Maria de Jetibá. Olha, foi experiências fantásticas. Quem não participou de um trabalho desse ainda, que envolve muita comportagem, eu queria largar o incentivo. Coisas únicas aconteceu com todos que estavam ali. E eu entendo assim, né, que nem esses dias atrás teve uma irmã que entrou em contato aqui com a instituição. Faz parte da lição isso, irmão. Presta atenção que você vai se alimentar disso. E a irmã falou o seguinte: olha, o que sobra do meu dinheirinho eu envio para a literatura avançar. Né? Então eu fiquei pensando, essa é uma oferta de pote grande. E a partir do momento que nós pegamos essa literatura e distribuímos, sem dúvida nenhuma que o Espírito Santo também está ali. Porque essa mulher que está oferecendo a sobra dela, ou seja, tudo que ela tem, é a sobra, mas é tudo que ela tem. Né? O Espírito Santo vai atender a oração dela também para que esse livro tenha realmente um alcance amplo. Então, eu gostaria de convidar vocês que querem fazer oferta do pote grande, que orem a Deus, clame ao Senhor para Ele mostrar qual deve ser, onde você deve ofertar, qual deve ser o objetivo da sua oferta, porque esse dia eu estava conversando com uns irmãos em frente à condição do nosso país, né, que muito é fake news, mas muito é realidade, e aí nós ficamos assim sem saber o que é fake news, o que é realidade, e muitos estavam falando o seguinte: bom, estamos chegando em um momento aí onde possivelmente quem tem 2 casas vai perder uma. E eu conversando com o irmão, falei com ele, bom, se isso for um fato, é muito interessante se eu tenho 2 casas, eu doar uma casa para a obra de Deus. Não vai me entender errado, querendo dizer, eu vi lá na lição da Escola Sabatina do IAG, estou pedindo casa agora. Não é isso que eu estou querendo dizer. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas o que eu estou querendo dizer, será que é melhor eu largar a minha casa, ou como acontece em alguns países aí, largar a minha herança para o governo, ou eu dedicar o dinheiro para a obra de Deus? Porque o dinheiro, temos que lembrar, o dinheiro não é meu. Deus me emprestou. Ou seja, Deus nem me emprestou, né? Colocou eu como mordomo. Então, isso cabe a nós aqui meditar. O pote grande. Será que não tem aqui uma relação? Né? Essa é profecia, irmão. Exatamente. O Espírito de Profecia, a Moarte fala que nos últimos dias, não sei se é agora, viu, irmãos? Não sei se é agora. Pode ser que sim, pode ser que não. Diz que muitos irão vender suas propriedades nos últimos dias, porque senão vai cair na mão dos outros. E o testamento é legado, a igreja tem muito isso aí.
a pessoa é a única pessoa viva, não tem filhos, não tem ninguém, ela faz um testamento para doar para algo, né? Porque senão vai tudo para o governo. Se ela não tem pessoas, parentes, vai tudo para o governo. Então, a pessoa vai ser guiada, Deus vai guiar. Vai guiar, né? Essas E pessoas pode ser que você vai... sinceros. E pode ser que Deus vai usar essa lição da escola sabatina para te guiar. Né? Porque aqui fala a oferta do pote grande. O que fala aqui, ó? Fala investimentos em imóveis como casas, fazendas, como criação de gado ou outros bens. Então, essas seriam as ofertas do pote grande que a lição está trazendo. Então, se nós temos oportunidade de, nesse momento, falar para você que tem desejo de fazer uma oferta do pote grande, o incentivo que eu faço aqui é doe essa oferta para a literatura. Para que essa obra possa se expandir cada dia mais. Os obreiros mudos, eles têm uma disponibilidade de ir em lugares que os obreiros vivos não conseguem atingir, não conseguem ir. E lembrar daquele ensinamento de Jesus sobre o homem que estava com os celeiros cheios, e Jesus falou, louco, esta noite você vai morrer. E ele morreu com o dinheiro cheio, né, o bolso cheio de dinheiro. Poderia ter, de repente, feito um uso melhor. Exatamente. Bom, estamos chegando no fim de mais um programa de estudo da lição da Escola Sabatina. Eu gostaria de agradecer a todos os meus companheiros que aqui esteve, agradecer a você também que vai assistir essa lição, que Deus possa te abençoar, que Deus possa te orientar, te iluminar. Agradecer a toda a equipe da produção, que se dedica muito para que essa lição também chegue ao ar. E pedir a você que compartilhe essa lição. Curte o nosso canal, se inscreva no nosso canal. Nós precisamos da sua ajuda para que esses vídeos tenham o maior alcance possível. Gostaria de pedir para você compartilhar esse material. Que Deus abençoe vocês. Estamos chegando ao fim de mais um programa Lições para a Eternidade.